Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola Online. Eu sou a professora Daiane e hoje estou de volta para a semana 3 do Programa de Ensino Tutorado de Minas Gerais do terceiro ano. Na nossa aula de hoje nós vamos falar e resolver as atividades sobre artigo de opinião. Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês deixarem lá já o like de vocês, compartilhar esse vídeo com os colegas, com os seus amigos, tá bom? Antes também de começar a nossa aulinha, gostaria de pedir para que vocês nos visitem em nossas redes sociais. Sempre estamos postando novidades, conteúdos bem interessantes para vocês e vocês podem ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo, inclusive do cronograma semanal. Outra coisa que eu gostaria de pedir, anunciar para vocês também, é que vocês visitem a nossa plataforma. Lá vocês vão encontrar conteúdos de todas as disciplinas e poderão fazer o upload da redação de vocês para correção, tá bom? E ter, claro, um feedback bem interessante, uma interação produtiva com os corretores, ok? Então é isso, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bora lá! O que é o artigo de opinião? Trouxe aqui o meu eterno companheiro, meu companheiro fiel, o Dicão, para explicar rapidinho do que se trata esse gênero textual. Gente, o artigo de opinião é um gênero que é basicamente argumentativo, que tem como objetivo deixar clara a opinião do autor sobre algum tema. Ou seja, quando nós redigimos um artigo de opinião, nós queremos expor o nosso ponto de vista, falar sobre um tema, e é um tema que é importante para a sociedade, um tema extremamente atual. Por exemplo, nós estamos, há um ano aí na pandemia, tendo esses períodos de fechamento, de abertura do comércio, das cidades. Então, se alguém hoje quer fazer um artigo de opinião, pode falar sobre assuntos relacionados à pandemia e como isso tem nos afetado. Um exemplo, tá bom? Um tema super atual e algo que é importante para a nossa sociedade. Esse tipo, esse gênero textual, na verdade, ele é muito comum em jornais, revistas, blogs, e hoje, com o advento das redes sociais, a gente vê muito artigos de opinião, por exemplo, no Instagram, um blogueiro que é jornalista ou ativista, ou seja o que for, qualquer tipo de blogueiro pode escrever um artigo de opinião, só que num suporte diferente desses que eu falei para vocês, como revistas, jornais, tá bom? Então lá eles podem fazer um artigo de opinião, vem lá uma foto, como a gente acha, como é comum nas redes sociais, uma foto ou não. Se a gente for olhar o Facebook, não tem essa exigência de haver uma foto como no Instagram, e lá o autor, quem quer que seja, pode escrever um artigo de opinião falando sobre alguma coisa que está acontecendo no momento, algum incômodo ou alguma polêmica, tá bom? Então, vamos pensar aqui em quais são as características, como que a gente consegue identificar um artigo de opinião ou o que a gente precisa para escrever, para redigir um artigo de opinião. Primeira coisa, um título provocativo. Esse título ele pode ser provocativo ou ele pode exacerbar o provocativo e ser polêmico, tá? Por quê? Qual o intuito? Chamar a atenção do leitor. Então, se o meu título não é tão chamativo, talvez eu não vou atingir aquele público leitor que eu desejo. Então, a primeira coisa que a gente pode identificar num artigo de opinião é um tema bem provocativo. Um tema não, um título provocativo. O tema também vai ser
mais ou menos, mas o título precisa ser bem chamativo, tá bom? Segunda coisa, o texto é escrito, né, como nós sabemos, e ele vai ser escrito em primeira ou terceira pessoa, tá? Primeira pessoa do singular, pode, e também do plural, então eu ou nós, e terceira pessoa do singular, que aí vai ser escrito num grau de impessoalidade, tá? Não vai ser colocada ali, a gente não se coloca tão claramente no texto, tá? Então a gente redige ele em terceira pessoa, na terceira pessoa do singular, ok? Querendo deixar algo mais pessoal, muito mais claro para o seu leitor, né? As suas marcas ali naquele texto, você escreve, o autor escreve em primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, eu e nós. Vamos aqui a mais uma característica. Aborda temas da atualidade. Como eu já falei com vocês, vai tratar sempre de alguma temática, de algum assunto relevante para aquele momento social, tá bom? Outro ponto importante, o uso de estratégias argumentativas e persuasão. Como nós falamos, é um gênero textual argumentativo. Quando eu trago a minha opinião, eu não posso trazê-la de maneira solta. Eu tenho que explicar por que eu tenho essa opinião. Dessa forma, quando a gente lê um artigo de opinião, o autor vai trazer argumentos e ele vai trabalhar com estratégias argumentativas, como argumento de autoridade, exemplificação, dados estatísticos, dados de pesquisas e tantos outros, né? A gente pode pensar aí numa lógica, né? Numa dedução e tantas outras estratégias argumentativas que vão embasar o texto e, né, trazer uma verdade, uma veracidade sobre aquela opinião. Então, trazendo todos esses argumentos, né, com essa estratégia de persuasão, a gente vai acreditar, a gente vai dar crédito àquele texto e, em consequência, ao autor, a quem escreve, tá bom? Vamos continuando aqui. A última característica que eu trouxe para vocês pode conter a assinatura do autor. Geralmente esses artigos de opinião, eles vão apresentar um título e logo abaixo do título o nome do autor. Se vocês forem olhar em jornais e revistas, é bem interessante que eles trazem o nome e trazem uma fotinha e às vezes uma pequena descrição, tá? Uma pequena descrição falando sobre a profissão daquela pessoa, onde ela trabalha, né? Pode trabalhar naquela revista, naquele jornal, mas em outros veículos de comunicação. Por quê? Porque isso traz credibilidade ao texto. Eu estou lendo um texto, esse artigo de opinião é de uma pessoa, é de um jornalista, por exemplo, que ele tem um renome, então traz mais credibilidade e atrai mais o leitor, tá bem? Se eu conheço aquele escritor, se eu conheço aquele autor daquele texto, com certeza eu já tenho uma certa ideia, né, do trabalho dele, do conteúdo que ele constrói, e isso vai trazer credibilidade e, por consequência, vai atrair os leitores para consumir ali aquele conteúdo. Tranquilo? Então, vamos às nossas atividades. Bora lá! Atividade de número 1. Leia o texto e responda o que se pede. Como já combinei com vocês, não vou fazer a leitura dos textos, tá? Principalmente dos textos longos, porque toma muito nosso tempo. E claro, nas atividades de hoje, a gente vai retomar alguns trechos do texto, tá bom? Então, vou falar aqui, fazer um resuminho desse texto. Peço para que vocês leiam, é muito importante para que vocês façam a leitura desse texto, tá bom, galera? Vamos lá. O título, ó, a natureza já não se defende, vinga-se. O que a gente pode já antecipar com base nesse título, né? O que nos chama a atenção nesse título?
A natureza já não se defende. Para se defender, alguém tem que estar sendo o quê? Atacado. E ela não se defende mais, ela se vinga, né? Então ela vinga-se. O que quer dizer essa vingança? É aí que a gente é atraída a essa leitura, nós somos atraídos a essa leitura. A gente vai pensar o seguinte, pelo menos para mim isso é muito claro. Como que a natureza está se vingando? Então eu vou ler o texto. Eu quero descobrir que vingança é essa da natureza, né? E olha logo abaixo, observem, logo abaixo desse título nós temos aqui o quê? Ó, circulei aqui para vocês o nome do autor, tá bom? Jacir Venturi. E bom, vamos pensar aqui, vamos falar sobre o conteúdo do texto. Com base, né, nesse título, a gente pode antecipar que está falando aí de algumas coisas da vingança da natureza quanto ao quê? Né? Contra a poluição, a degradação do meio ambiente e tantas outras coisas. Fazendo a leitura desse texto, a gente descobre que o autor ele vem falar exatamente disso, trazendo dados, né, estatísticos, dados de pesquisa e mostrando algumas coisas que estão acontecendo em decorrência da falta de responsabilidade do ser humano para com o planeta e o meio ambiente. E é interessante que ele traz muito bem marcado as consequências desses nossos atos, né? Então ele vai trazer aqui, né, falar sobre umas pesquisas da ONU, as estimativas da ONU acerca do aquecimento global e de tantas outras coisas, né, de tantas outras degradações ao meio ambiente, como isso tem tido consequências, né, para as nossas vidas e para a vida do planeta, ok? Então é basicamente sobre isso que esse texto vai falar e vai falar nesse nível dessa consequência que seria essa vingança da natureza, as consequências desses atos é que constituem aí a vingança da natureza, principalmente, né, contra o ser humano, que é o maior causador de todos esses problemas. Então vamos à questão de número 1. Identifique no texto lido as características presentes nele que o classifica como um artigo de opinião. Bom, eu escrevi aqui para vocês, como sempre, vocês podem colocar outras respostas diferentes dentro de um limite do que é plausível, tá, gente? Não vamos escrever coisas absurdas. Trouxe aqui para vocês a seguinte resposta. O texto aborda um tema da atualidade, que é o desrespeito ao meio ambiente, ao planeta e suas consequências. Sim, é um tema extremamente atual, ok? Vamos continuando aqui. Ele possui um título polêmico, não é? Quando fala que a natureza não se defende mais, ela se vinga, né? Ela está trazendo aí uma vingança contra os nossos atos, né? E ele vai ser escrito na primeira pessoa do plural. Vamos voltar aqui para eu mostrar para vocês uma partezinha que deixa muito claro essa conjugação verbal aqui, olha só. Ademais, ó, a partir daqui do ademais, estão vendo aqui, ó? Ademais torna-se insensato e irônico, ó, nós, humanos, que nos proclamamos inteligentes, olha só, que nos proclamamos inteligentes, somos os únicos, ó, mais aqui, somos os únicos a promover o desequilíbrio natural, ok? Então aqui está marcada a primeira pessoa do plural. Ele vai ser assinado pelo autor, como nós vimos lá em cima, o nome do autor direitinho, é escrito no registro formal da língua portuguesa. Isso é muito importante, tá, gente? Todo artigo de opinião, ele é redigido dentro da norma formal da língua portuguesa, ok? E ele vai apresentar o uso de estratégias argumentativas e persuasivas, e persuasão. Vamos voltar aqui nesse trecho que eu trouxe para vocês,
E a gente consegue ver uma das estratégias aqui, olha só. Conforme a estimativa da Organização das Nações Unidas, ó. E aí ele vai trazer aqui os dados, né? E ele faz uma coisa bem interessante que ele compara esses dados, ó. O aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, olha aqui, ó. Em relação, traz uma marca de comparação. A ONU 10... Opa, acho que tem um errinho aqui, tá? A ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura da Terra. Então aqui é um argumento, né, que ao mesmo tempo que ele é de autoridade, porque traz o nome da ONU, né, que suscita aí uma seriedade, vai trazer também dados estatísticos, que são estratégias argumentativas, tá bom? E não é só, tá? Não são somente essas estratégias que a gente pode encontrar no texto. Se vocês quiserem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo que a gente dá uma explicadinha e dialoga sobre isso. Se vocês tiverem mais características aqui, né? Que eu não coloquei, deixem também aqui nos comentários, tá bom? Vamos aqui à questão de número 2, atividade 2. O objetivo do texto é explicitar a opinião do autor sobre a natureza e os desastres naturais. Identifique e anote abaixo pelo menos um trecho que nos permite saber a opinião do autor. Então aqui o que a gente precisa fazer é somente identificar e anotar. Sabe aquele copiou, colou? É só isso que vocês precisam fazer. Mas para que vocês identifiquem isso no texto, é necessário que haja aí uma leitura bem atenta, tá? Por isso, a minha dica é que vocês façam uma leitura e depois, conforme vocês forem resolvendo as atividades, vocês voltem, tá? Façam, por favor, uma segunda leitura. Coloquei aqui para vocês, transcrevi um trecho que, se eu não me engano, deve ser o terceiro parágrafo, tá bom? Olha. Não há mais o benefício da dúvida. O ser humano é o principal indutor do efeito estufa, de furacões, tufões, secas, inundações, incêndios. De fato, a Terra lança gritos agônicos por meio dos quais clama por uma atitude não apenas compassiva, mas também proativa. Não basta que haja uma consciência ambiental. Não basta condoer-se com a morte dos ursos polares. A bem da verdade, o planeta será salvo não apenas pelos governos ou ONGs, nem pela nossa compaixão, mas pelas ações concretas de cada ser humano. É preciso agir. Vocês podem perguntar aí, ô professora, não poderia dividir por 2 aí essa citação? Sim, vocês poderiam, tá? Eu coloquei ela mais completinha aqui, mas se vocês quiserem colocar só a primeira metade, até aqui, por exemplo, ativa, né, essa partezinha aqui, tranquilo, tá? E aí, mas fica a critério de vocês. Trouxe mais completa para vocês conseguirem visualizar com mais clareza, né, onde há o trecho aí que tem a opinião mais clara, de forma muito clara, do autor acerca do tema que ele está discutindo, tá bom? Então aqui eu trouxe o trecho que é o mais claro, tá, gente? É o texto mais claro que apresenta a opinião do autor nesse texto. Tranquilo? Tendo dúvidas, deixem nos comentários, tá bom? Vamos aqui à atividade de número 3. Leia a charge a seguir. Então aqui nós temos uma charge, temos um pinguim sentado aqui numa cadeira de praia com um ventilador diante dele. E aqui em cima escrito aquecimento global. Estão visualizando aí? Bem, aquecimento global. Ele está em cima aqui de uma pedra, né? Que a gente pode dizer claramente que é uma pedra de gelo. E há aqui as calotas polares, mas percebam que elas estão bem pequenas, né? Elas estão num tamanho bem reduzido e elas estão praticamente aqui submersas, né? Pelo mar,
Estão vendo que ele está em cima de uma pedrinha, de uma pedra de gelo, e em volta tem o mar. E o que parece aqui pra gente? O que fica muito claro? Ele está em cima de uma cadeira de praia, com um ventilador de frente a ele. Ou seja, ele está sentindo calor. E qual vínculo que a gente pode fazer com o aquecimento global, né? O aumento das temperaturas, né? Da temperatura do planeta, o derretimento das calotas polares, os pinguins, que são animais aí que tipicamente, né, estão nas zonas mais frias do planeta e já estão sofrendo aí com esse aquecimento, com esse aumento da temperatura. Por isso ele está numa cadeirinha de praia, né, por causa do calor que ele está sentindo, e diante dele tem um ventilador aí com o intuito de refrescá-lo, ok? Vamos aqui para a questão. O tema tratado na charge é semelhante ao que é tratado no artigo de opinião? Justifique utilizando trechos do texto de Jacir Venturi, quer dizer. Bom, como nós percebemos aí, são dois temas que estão relacionados, né? Então eu trouxe aqui a resposta que eu coloquei para vocês, tá? Tanto o texto de Jacir Venturi quanto a charge tratam de desastres naturais, mais exatamente sobre o aquecimento global e suas consequências. Aqui eu assinalei o aquecimento global, que é o que trata exatamente a charge, é o que é tratado na charge. Como nós vimos no texto do Jacir Venturi, ele vai tratar sobre outros assuntos, mas ele traz muitos dados ali sobre o aquecimento global. Tranquilos? Então trouxe aqui para vocês um trecho, né, que a gente já leu um pouquinho, se eu não me engano. Então vamos aqui. Existe uma relação direta entre as agressões ao ambiente e aos cataclismos provocados pela natureza injuriada. Conforme a estimativa das Organizações das Nações Unidas, ONU, o aquecimento global tem provocado a cada ano 150 mil mortes e prejuízos de 70 bilhões de dólares. Em relação a 2005, a ONU também catalogou 360 desastres ambientais, dos quais 259 foram creditados à elevação da temperatura da Terra. O agravamento foi de 20% sobre o ano anterior. Então, nesse trecho, está sendo falado diretamente sobre o aquecimento global, trazendo dados estatísticos aí de uma pesquisa e relacionando, né, um ano com o outro, e esses números aí, a elevação desses números sobre, né, a temperatura da Terra, sobre o aumento da temperatura da Terra. Então, esse trecho aqui é o mais claro no texto, tá? Vocês podem encontrar outros trechos tranquilamente, mas esse trecho é o que trata mais claramente sobre o aquecimento global. Tranquilo? Então, vamos continuando aqui. Atividade de número 4, nossa última atividade. Escreva pelo menos 3 atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para diminuir o aquecimento global. Então aqui vocês podem recorrer, né, às aulas aí de biologia ou de geografia e também recorrer ao Google, né, fazer uma pesquisa interessante. É bem importante que vocês façam essa pesquisa para que vocês tenham acesso, né, para que vocês saibam outras coisas, não somente 3 coisas que nós podemos fazer, né, para contribuir para a saúde do nosso planeta, para que se diminua aí o aquecimento, os efeitos do aquecimento global. E fazendo uma pesquisa, vocês podem ter acesso a vários sites de ONGs, tá? Que fazem aí um trabalho muito interessante de ativismo ambiental, e eles trazem várias dicas que a gente pode implementar no nosso dia a dia para ajudar não somente acerca do aquecimento global, né, a diminuição do aquecimento global, mas a preservação do ambiente. Alguns hábitos que a gente pode incorporar no dia a dia que pode ajudar muito na preservação do meio ambiente. Tranquilos? Então fica aí a dica, tá? Trouxe aqui para vocês a minha resposta e trouxe 3 dicas aí, 3 atitudes que a gente pode tomar.
com vista, né, com vista à responsabilidade que cada um deve ter em relação à preservação do planeta e ao aquecimento global, pode-se elencar as seguintes atitudes simples do dia a dia, porque são extremamente simples, tá, galera? Usar transporte alternativo ou público, né? Então vocês podem, por exemplo, usar uma bicicleta ou aqueles aplicativos de carona, né? São caronas compartilhadas aí, ou transporte público, porque evita, né, a emissão, né, de gases, né, por causa dos combustíveis que são queimados aí nos automóveis, nos veículos. Outro ponto que eu coloquei tem um consumo consciente. E esse consumo consciente vai desde as roupas que a gente compra, aos nossos alimentos, né? E aí alguns objetos que a gente pode comprar e vão ser descartados, então a gente pode fazer uma reciclagem ou adquirir produtos aí que sejam biodegradáveis, tá bom? E por último eu coloquei aqui apagar a luz, né? As luzes dos ambientes aí ao sair. Tá bom? Então tudo isso são contribuições que a gente pode fazer, né, para ajudar o meio ambiente. Se vocês colocaram mais e, né, diminuiu o aquecimento global. Se vocês colocaram outras aí, deixem aqui nos comentários para a gente dar uma olhada e poder trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Galera, qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários, estarei observando e virei respondê-los. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima semana. Tchau, tchau!